I'ma get it. Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e na videoaula de hoje, né, pelo amor de Deus, tem gente que está contente, né? Vamos encerrar o assunto Roma Antiga. Vocês perceberam? De todas as videoaulas, todos os temas que nós estudamos na escola, um dos mais longos, mais extensos é a questão da Roma Antiga. Tanto é que, por exemplo, só nas nossas videoaulas eu dividi o assunto em pelo menos 4, 5 aulas diferentes, tá? Porque senão eu ficaria aqui falando 2, 3 horas sem parar, ok? Então essa é a última videoaula sobre Roma Antiga e o enfoque na videoaula de hoje vai ser justamente o que? A crise e a queda do Império Romano, ok? Então, quem já não aguenta mais ouvir falar sobre Roma Antiga, fique satisfeito, estamos finalizando esse conteúdo hoje, ok? Só para lembrar, eu gravo essas videoaulas para os meus alunos reverem os conteúdos vistos na sala de aula, mas se for útil para você também, então bom proveito, ok? Então, vou começar, né? Só para lembrar, a história da Roma Antiga é dividida basicamente em 3 fases, né? O período primeiro da monarquia, depois o período já estudamos, período da República, nós já estudamos, e o período do Império. Dentro do Império, eu tenho 2 fases distintas. Eu tenho o Alto Império, que é aquela fase que ainda Roma estava em expansão, estava bem, e eu tenho agora, que é o meu foco, o período do Baixo Império, que é quando o Império Romano vai realmente entrar em decadência, tá? Então, o Baixo Império que vai do século III até o século IV, quando o Império Romano deixa de existir, tá? Lógico, o Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai ainda prosseguir seu caminho por praticamente 1000 anos, ok? Então, o foco na nossa queda hoje é o Império Romano do Ocidente. Tudo bem? Tá? Então, nesse contexto, né, de crise, eu tenho que comentar que após o governo que nós já estudamos, né, a dinastia dos Severos, vai começar um período na história de Roma de grande instabilidade e briga política, que é o chamado período da anarquia, né? Uma briga muito intensa pelo poder. Então é o século da anarquia. E lógico, né? Se eu tenho briga pelo poder, eu tenho problemas de administração. Isso também vai influenciar a queda e a crise do Império Romano. Já já eu vou falar quais foram os motivos que eu não posso esquecer, né? Na prova ou em vestibular, quem está vendo para fazer vestibular, né? Quais foram os motivos que eu não posso esquecer que levaram ao fim do Império Romano. Mas, de certa forma, essas crises políticas também influenciaram. Quando eu falo em crise do Império Romano, tem alguns nomes que eu não posso esquecer, alguns imperadores que se destacaram, alguns personagens que foram importantes nesse contexto final do Império Romano. Vou citar basicamente 2, tá? O primeiro deles é Diocleciano, tá? Então, o que vai fazer de importante o Diocleciano? Ele vai colocar fim ao período da anarquia militar, isso foi bom, por um lado, né? Ele vai criar como forma de governo uma tetrarquia. Ele vai ficar, né, com o Oriente tomando conta e outro imperador vai ficar com o Ocidente. No caso, esse outro imperador foi o Maximiano, né? E ele vai renunciar em 305. Diocleciano, para prova, para vestibular, ele não costuma ser muito cobrado, né? O personagem que vai ter, esse é o Diocleciano, ok? O personagem que vai ter assim uma maior valorização por parte dos organizadores de concurso é, com certeza, o Constantino. Por que, professor, o Constantino? E é quase sempre nesse ponto que eles enfocam, né? O Constantino foi o cara responsável, né, pelo Edito de Milão, né? E através desse decreto, o Constantino liberou a prática do cristianismo. Lembrando, os cristãos eram perseguidos
né? Perdão, desde o século I, mas o Constantino, que vai se converter ao cristianismo, ele vai liberar, né, a religião dentro do Império Romano, e isso é muito importante e isso é sempre cobrado, tá? Ele não torna, o Constantino não tornou a religião, né, o cristianismo, a religião oficial do Império. Ele apenas liberou, mas isso sempre é cobrado. Quem vai tornar, né, é outro personagem que nós já vamos chegar daqui a pouquinho, tudo bem? E o Constantino também vai mudar a capital do Império, né? Vai deslocar a capital do Império Romano para Constantinopla, né? Atual, o que, professor? Atual Istambul, lá na Turquia. E esse é o nosso amigo Constantino, tá bom? Simpático, né? Ok? O cara que vai transformar o cristianismo em religião oficial do Império vai ser o Teodósio. E isso também é importante, isso também é sempre cobrado. Então, o Teodósio vai transformar aí finalmente, né, o cristianismo em religião oficial do Império. Ele vai dividir o Império Romano em duas partes: o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, né? Nome Constantinopla, que foi feito em homenagem ao Constantino, tá? Então, ele vai fazer isso, né? E principalmente, né, a oficialização do cristianismo como a religião oficial do Império vai ser o grande, né, o grande boom, o grande fato que marca o governo do Teodósio, que divide também o Império Romano em duas partes: a do Ocidente, que vai deixar de existir, que nós vamos ver hoje, e a do Oriente, que vai continuar, né, por bastante tempo. Tudo bem, pessoal? Agora vamos chegar no foco principal desse conteúdo, né, que são os motivos para a crise. Quais foram os motivos que levaram à crise do Império Romano? E aí eu tenho que lembrar já das outras aulas, né, no contexto da economia, da sociedade, de outros períodos. Não é novidade, todo mundo já sabe que ao longo do tempo o Império Romano ele se estendeu de forma bastante grande, né? E quanto maior foi ficando o território romano, mais difícil foi o que? Administrá-lo. Então esse já é um dos motivos que influenciaram a queda do Império Romano. Por quê? Quanto maior é a minha fronteira, mais dinheiro eu tenho que ter, mais funcionários para administrar, para arrecadar impostos, mais soldados eu tenho que ter para proteger as fronteiras das invasões de outros povos. Então, o próprio crescimento foi um dos motivos que fizeram com que o Império Romano entrasse em crise, né? Aí, o que acontece, professor? Eu tenho que somar outros fatores que também, né, influenciaram. A disputa pelo poder, né? As dívidas que Roma tinha, né? O Império Romano começou a ser muito mal administrado, gastava-se, parece que eu conheço essa história hoje, não sei onde que eu li no jornal que está acontecendo alguma coisa parecida, né? Gastava-se muito mais do que se tinha de recursos financeiros, né? Ou então não conseguiam manter os territórios do exército, parou de crescer, né? Porque não tinha condições de ter exército, parou de ter escravos, prejudicou o quê? A economia que estava sendo o quê? Baseada na escravidão. Então olha só, o fim do expansionismo gerou falta de escravos e crise na agricultura. Se eu tenho crise na agricultura, ocorre o desemprego em massa. Se ocorre o desemprego em massa, né, e se começa a faltar comida, o preço sobe. As pessoas não têm dinheiro para comprar, as pessoas começam a ficar revoltadas, né? Lembra que o governo fazia? Para tentar acalmar o povo, fazia a chamada política do pão e circo. Então, distribuía alimentos para o povo e colocava lá na arena espetáculos de gladiadores. Mas vai chegar num momento que isso já não mais resolve. Então, quando você soma tudo isso daqui, crise, expansão, falta de exército, miséria, revoltas, e aí eu somo, né, povos que começam a vir de fora e ocupar o território, no caso os povos
bárbaros, aí eu tenho todos os elementos para o fim do Império Romano, tá bom? Então, o fim do Império Romano vai ser uma somatória de fatores que eu apresentei no slide anterior, mais a invasão dos povos bárbaros que acabaram tomando conta do Império Romano. Só para lembrar, né? Os romanos chamavam de bárbaros todos aqueles que não falavam o seu idioma, a sua língua oficial, que era o latim. E povos bárbaros eu tinha um monte, né? Alguns exemplos. Olha cada nome lindo que você pode colocar no seu filho. Eu tinha os ostrogodos, os visigodos, os burgúndios, os alanos, os germânicos, os tártaros, os hunos, que foram um dos mais temidos, né? Liderados pelo Átila, né? Que ocuparam boa parte do território do Império Romano. Então esses povos, eles vão vindo, né? Principalmente da região da Ásia, vão vindo para o continente europeu, vão vindo para o Império Romano e vão dominando essas regiões, tá? E aí eu vou, né? Ó, eu tenho mais alguns nomes de bárbaros que eu não havia citado anteriormente, né? Ó, os hunos, os vândalos, os alanos, os ávaros, né? Os anglo-saxões, os lombardos, os francos, os ostrogodos, os burgúndios, os visigodos, né? Uma aula de história é uma aula maravilhosa para quem está com um bebezinho na barriga ali e não sabe que nome colocar no filho, tá bom? Dentre esses povos, conforme eu já disse, né? Destaque para dois povos bárbaros, os hunos, né? Que eles chegaram quebrando tudo, digamos assim, né? Avançaram em direção a Roma e teriam feito um acordo com o Papa, né? Para que eles fossem embora, mas eles dominaram grande parte depois do Império. E os germânicos, tudo bem? O último imperador do Império Romano, né? Foi quem? Foi Rômulo Augustulo. Augustulo é Augustinho, né? É diminutivo de Augusto, que era o título máximo dado aos deuses, né? Então, o último imperador do Império Romano, né? Foi Rômulo Augusto, que foi deposto por Odoacro, rei dos Érulos, né? Vão destronar o último imperador e aí vai chegar ao fim, em 476, o Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente vai continuar existindo. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, os fatores que contribuíram para a crise do Império Romano. Vamos lá. Dívidas, má administração, corrupção, falta de exército, revolta popular, miséria, fome e, para somar, né, a invasão dos povos bárbaros. Eu tinha um professor na faculdade que falava, né, que o Império Romano ele caiu de podre que ele estava. Certo? Então, encerramos nessa videoaula o assunto Roma Antiga. É um assunto importante, tanto é que ele é muito extenso, né? Ou se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, não entendeu alguma coisa, pode mandar uma pergunta, né, para o meu e-mail que está aparecendo embaixo, prof.danilodoliveira@gmail.com, e eu vou responder para você com o maior prazer, ok? Então, muito obrigado por ver mais essa videoaula sobre o assunto Roma Antiga e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau. Come and get it.